Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Mais uma aula comigo, Manuela, professora especialista no ensino da matemática. E a aula de hoje é sobre esta palavrinha aqui, é sobre a área. Em matemática, o que se trata área? Área é a medida de uma superfície, é o tamanho de uma superfície. Por que isso? Porque a superfície ela é uma grandeza com duas dimensões, tá? A superfície, por exemplo, de um quadrado. Qual é o tamanho desse quadrado, né? É isso que a gente vai aprender a fazer. Qual o tamanho de uma superfície? Por que tem duas dimensões a superfície? Porque a superfície é algo plano. Só tem largura e comprimento, ou base. A gente chama esse aqui de largura e aqui comprimento, ou base e altura, ou lado e lado. A gente pode pegar e, por exemplo, numa malha quadriculada, considerando cada quadradinho como unidade de área, pedir para pintar um retângulo com 6 unidades de área. Se eu quero um retângulo com 6 unidades de área, você pode ir pintando 3 aqui em cima e 3 aqui embaixo, tá? Para a gente formar um retângulo. Aqui eu tenho um retângulo com 6 unidades de área. Por que são 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Agora eu vou pintar um quadrado com 4 unidades de área. Eu vou pegar aqui, por exemplo, e vou pintar 4 quadradinhos de forma que forme um quadrado. Eu consigo pintar com 4, porque 4 é um número quadrado perfeito. Eu não conseguiria, por exemplo, pintar um quadrado com 6 unidades de área, que 6 não é um número quadrado perfeito. Por exemplo, eu posso pintar com 9, que é 3 de cada lado. A gente viu isso na aula de potenciação. Ó, esse quadrado aqui já tem 9 unidades de área. 3 vezes 3, 9, né? 3 ao quadrado. Aqui é 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é 4. Então, aqui eu tenho um quadrado com 9 unidades de área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E como vocês podem perceber, no lugar de sair contando um por um, já pensou se eu fizesse um quadrado de 10 por 10? 10 vezes 10, todo mundo sabe que é 100. Imagina se eu fosse fazer, no lugar de multiplicar 10 por 10, eu fosse contar 1, 2, 3, cada quadradinho até chegar a 100. Ia dar muito trabalho, né? Então, pelo que a gente pode observar, nós temos aqui uma formação em matemática chamada formação retangular. Então, no lugar de contar quadradinho por quadradinho, a gente pode simplesmente multiplicar a quantidade de quadradinhos da base pela quantidade de quadradinhos da altura. 3 vezes 3 é igual a 9 unidades de área, o A. Você vai ver isso aqui em algumas provas de concurso. Aqui, 2 vezes 2, ó, 2 vezes o 2, aqui, ó, 2 vezes 2, 4 unidades de área. E nesse retângulo aqui, eu tenho 3 aqui e 2 quadradinhos ali. 3 aqui na base e 2 na altura. Então, a área vai ser igual a 3 vezes 2, que é igual a 6 unidades de área. Então, gente, pelo que a gente pode observar aqui, a área, no lugar de você sair contando quadradinhos, é só você multiplicar base vezes altura. Então, é por isso que aqui eu escrevi essas coisas aqui. Que no quadrado, por todos os lados serem iguais, é mais fácil você chamar de lado vezes lado. Retângulo é a mesma coisa, uma medida vezes a outra. Só que aqui as medidas são diferentes, né? Como a gente viu ali, a gente tem 3 vezes 2. No quadrado as medidas são iguais, ok? E aqui eu tenho um exemplo desse quadrado aqui. Se você for observar,
Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu também tenho 5, por ser um quadrado, né? E a área desse quadrado vai ser 5 vezes 5, que é 25. Então, a área desse quadrado equivale a 25 unidades de área. Sendo que aqui eu já fiz cada quadradinho com 1 centímetro de cada lado. Então, ali tem realmente, nesse quadrado aqui, eu tenho 25 centímetros quadrados. Porque eu tenho 5 centímetros neste lado, 5 centímetros no outro lado. Então, aqui eu fiz esse quadradinho com 1 centímetro quadrado. Ele tem 1 centímetro em cada lado. Então, dizer que aqui tem 25 centímetros quadrados significa dizer que cabem 25 quadradinhos iguais a esse. Já aqui eu tenho um retângulo 4 por 3. 4 na base, 3 na altura, um exemplo, né? Ou 4 na largura e 3 no comprimento, o que você quiser chamar. 4, não precisa sair contando 1, 2, 3, é só multiplicar. 4 vezes 3, aqui eu tenho 12 quadradinhos. 12 centímetros quadrados, porque eu fiz o quadradinho com 1 centímetro cada lado. E o que significa? Cabem 12 quadradinhos de 1 centímetro quadrado de lado. Então, gente, o que acontece? Ficou bem claro que a área do quadrado realmente é lado vezes o lado, só multiplicar um lado pelo outro, e no retângulo é um lado pelo outro, só que os lados têm tamanhos diferentes, por isso que eu botei nomes diferentes aqui. E nós temos ainda no 6º ano o triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo, ele tem a metade de um retângulo ou de um quadrado. Neste caso aqui, olha, é aquele quadradinho de 25 centímetros quadrados. Se você observar, olha, o tamanho dele é exatamente a metade, ó. Eu peguei, dobrei e cortei, tá? Então, o que significa isso? Que a área de um triângulo retângulo, esse triângulo aqui, que é metade de um quadrado ou de um retângulo, ele vale a metade dessa área. Então, a área do retângulo não é base vezes altura? Então, a área do triângulo é base vezes altura, mas tem que lembrar de dividir por 2, tá bom? Aqui eu também tenho esse retângulozinho aqui de 12 centímetros quadrados. E o que eu fiz? Eu dividi ele na metade, ó. Aqui tá ele inteiro. E aqui está a metade. Se você dividir esse retângulo na metade, você encontra 2 triângulos iguais. Esses triângulos são iguais. Você consegue colocar um por cima do outro. Ok? Eles têm o mesmo tamanho, a mesma medida de superfície, a mesma área. Então, a gente diz que a área desse retângulo é o dobro da área do triângulo, ou que a área do triângulo é a metade. Cada triângulo tem a metade do tamanho do retângulo. Por isso, mais uma vez comprovando que a área do triângulo é a área do retângulo dividido na metade. Então, a área desse triângulo vai ser... Aqui eu tenho 3 lados de quadradinhos. Aqui eu tenho 4 lados de quadradinho. Tem que sempre usar os lados perpendiculares, tá bom? Não pode usar o lado oblíquo. Então, você faz 3 vezes 4, que dá 12. Só que 12 é a área disso aqui tudo, tá? Se você só multiplicar esse por esse, vai dar a área de um retângulo. Então, você calcula a metade. 12, 3 vezes 4. 12 dividido na metade, todo mundo sabe que é 6. Então, esse triângulo aqui tem área 6 centímetros quadrados. Exatos 6 centímetros quadrados, que é a metade do tamanho dessa superfície aqui, que tem 12 centímetros quadrados. Bom, gente, agora nós vamos a exemplos práticos, tá? Todas as medidas estão em centímetros, sendo que poderia ser outra unidade. Eu estou dando exemplo em centímetro, tá bom? Que todo mundo conhece, que são essas unidades aqui que estão, tá? Unidades de medida que tem na régua. Aqui eu tenho um retângulo 2 por 8, ou 8 por 2.
Então, a área eu vou chamar de A, tá bom? A área vai ser 2 vezes 8, 2 vezes 8, 16. Aí, gente, vocês têm que lembrar o seguinte, que eu vou falar agora para vocês. Toda área, a unidade é elevado ao expoente 2, tá bom? Então, se aqui for centímetros, você vai colocar centímetro quadrado, tá bom? Já aqui, eu tenho 1 quadrado 6 por 6. Então, a área, que eu vou chamar de A, vai ser 6 vezes o 6. É só multiplicar, olha que simples. Que dá o número 36. Como está em centímetro, a unidade vai ser centímetro com o número 2, centímetro quadrado. Agora nós vamos calcular a área desse triângulo. Ó, uma coisa que eu não falei antes, mas vocês já tinham visto em outros vídeos. O triângulo retângulo ele tem um ângulo reto, né? Vamos lembrar. A área dele, isso ajuda a identificar, né, o triângulo. A área dele é só fazer igual fizemos aqui e ali. É só multiplicar, né? Só que depois tem que calcular metade. Você vai fazer 6 vezes 7, que é igual a 42. Só que agora você tem que lembrar de dividir essa criatura toda por 2. Lembrando que toda divisão pode ser representada por fração. O que acontece? Se você deixar só 42, 42 seria a área deste retângulo aqui, olha. Né? Então, a gente tem que calcular a metade para saber a área do triângulo. Então, calculando a metade, eu divido por 2. Calculando a metade, eu divido por 2. Divisão por 2. E a metade de 42 é o número 21. Lembrando que está em centímetro, você coloca centímetro com o número 2 lá em cima, centímetro quadrado. Bom, gente, esta foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham entendido, tá bom? Aguardo vocês no próximo encontro. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar nos comentários.